Dona Lourdes buscou um descanso após anos cuidando de filhos e netos, gerenciando a casa e as finanças. Quando seus filhos propuseram um lar de idosos, ela percebeu isso como uma solução benéfica. No entanto, o que inicialmente parecia ser um alívio se transformou em um profundo remorso ao descobrir uma realidade dura. Existe uma forma de prisão sem grades, na qual muitos idosos entram voluntariamente com sorrisos. Se você está considerando a admissão em uma casa de repouso ou conhece alguém que está, por favor, assista a este filme na íntegra, pois esta narrativa abra os olhos antes que seja tarde demais. Aproveite a oportunidade agora assinando o canal, ativando o sino de notificações e curtindo este vídeo. Aqui, articulamos verdades que poucos têm a audácia de expressar, particularmente em relação aos indivíduos com mais de 60 anos. Meu nome é Antônio, e agora desejo contar a história de Dona Lourdes, uma viúva de 79 anos cheia de vitalidade, que, sob a ilusão de que precisava descansar, acabou abrindo mão de tudo que constituía a sua identidade. O incidente começou após uma queda, que, embora não grave, foi suficiente para alarmar seus filhos. Dentro de poucos dias, ela ouviu a frase: "Mãe, é para o seu próprio bem. Lá, você receberá cuidados, conforto e atenção, e não precisará se preocupar com mais nada." Exausta de afirmar seu bem-estar, ela concordou. Arrumou algumas roupas, um livro favorito e seguiu para a chamada instalação de cuidados. A promessa era de uma existência tranquila, embora o que a aguardava fosse marcadamente diferente. No primeiro dia, tudo parecia satisfatório. O quarto estava arrumado, o pessoal era cortês e as refeições eram pontuais. No entanto, naquela noite, isolada em uma cama desconhecida, ela sentiu uma constrição no peito. Era como se o silêncio dissesse: "Aqui, você não tem controle sobre nada." O que parecia a liberdade se transformou em um regime rigoroso, caracterizado por intervalos designados para café, medicação e banho. As manhãs eram marcadas por crochê, e as tardes por bingo. Embora não tivesse objeções, Lourdes desejava autonomia em suas escolhas. Ela desejava regar suas plantas, preparar chá e andar descalça pela casa. No entanto, todas essas atividades eram proibidas. Até mesmo o ato de abrir a janela era um esforço restrito. Um cavalheiro no corredor expressou insatisfação porque ela permitia a entrada de correntes de ar excessivas. No dia seguinte, a maçaneta da janela estava inexplicavelmente trancada. A liberdade rapidamente escapou de suas mãos. Lourdes esforçou-se para manter o otimismo. Contatou sua filha e informou-a de que ela estava. Tudo estava satisfatório, mas bastou desconectar a chamada para as lágrimas começarem a cair. Ela alegou que era devido à sua necessidade por eles. No entanto, fundamentalmente, isso se originava de um profundo sentimento de dissolução interna. Lourdes produzia pequenas telas em casa, composições florais e paisagens. Seus pincéis eram incompatíveis com a bagagem. Um dia, ela solicitou autorização para trazer os materiais e foi informada de que poderia utilizar a área de atividade sob supervisão. Supervisão para pintura. Gradualmente, ela deixou de questionar e indagar, conformando-se com a dinâmica da casa como uma peça que se integra perfeitamente em quebra-cabeça não selecionado. Parecia que decisões estavam sendo tomadas em seu nome até que uma manhã, uma cuidadora entrou no quarto sem bater, enquanto Lourdes estava de camisola, tentando se vestir. Ela sentiu uma sensação de vergonha e expressou seu descontentamento, pois alegaram que era para seu próprio benefício. No entanto, ela entendeu as verdadeiras implicações. Não era cuidado, mas sim a violação de sua autonomia sobre seu próprio corpo. O que mais a feria não era a comida intragável ou os corredores desolados, mas a percepção de que seus desejos não eram mais reconhecidos. Ninguém perguntava: "Lourdes, o que você deseja hoje?" Algumas semanas depois, ela pediu para passar um fim de semana na casa da filha. "Oh, mãe, o ambiente aqui é um pouco apressado, e você já está bem acomodado lá, certo?" Naquele momento, Lourdes percebeu que voltar não era mais uma tarefa simples. Seus móveis foram doados, e a chave da antiga residência foi entregue ao corretor. O que antes era transitório tornou-se duradouro,
e ela não foi consultada. A decisão foi tomada em seu nome como se ela tivesse sido silenciada. Naquela noite, ela proferiu uma frase memorável. Antônio, envelhecemos de duas maneiras, uma fisicamente e outra quando as perguntas sobre nossos desejos cessam. Eu a olhei, e tudo o que consegui articular foi: você não está. Embora eu me sentisse isolado, fui sobrecarregado por uma realidade dura que muitos inevitavelmente enfrentarão se suas vozes permanecerem sem ser ouvidas. É por isso que estou recontando a narrativa da Senhora Lourdes. Talvez você conheça alguém que esteja enfrentando um predicamento semelhante, ou você mesmo esteja em um momento crítico e mereça ser informado sobre o que muitas vezes não é dito. Na sessão seguinte, revelarei o que Lourdes mais desejava: sua autonomia para existir sem buscar aprovação. Permaneça comigo, pois esta história pode iluminá-lo e potencialmente evitar uma decisão irreversível. Se você apreciou o vídeo, por favor, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que precisam desse insight, pois envelhecer não precisa significar um fim. Pode representar um novo começo se fizermos nossas escolhas conscientemente. Lourdes sempre foi a árbitra do seu tempo, acordando quando desejava, jantando quando sentia fome e passeando sem aviso prévio. A liberdade era tão intrínseca que ela só reconheceu sua importância ao perdê-la. No lar de idosos, cada atividade era regimentada: café às 7, exercício às 8, medicação às 9, banho às 10, e até mesmo descanso seguia um cronograma predeterminado. Lourdes se viu habitando um reino onde o relógio governava tudo, em vez de sua própria vontade. Não, ela me informou que pretendia tomar um banho após o almoço. No entanto, soube que o turno dos cuidadores impediria isso. Consequentemente, teve que se lavar apressadamente com água morna, sentindo-se constrangida em sua própria pele. Mais uma vez, optou por dormir um pouco mais, tendo passado uma noite inquieta, mas foi acordada precisamente às 7 pela abertura da porta e pela enfermeira anunciando: hora do café, Senhora Lourdes. Ela não teve a oportunidade de responder. Gradualmente, ela cedeu, desistindo de suas tentativas de moldar o dia às suas preferências, e vestiu as roupas do carrinho de lavanderia, apesar de sua aversão à cor. Ela ocupava um lugar na cafeteria mesmo na ausência de fome, projetando um sorriso exteriormente. Ela confidenciou: Antônio, parecia que eu tinha me tornado uma mera convidada na minha própria existência, e o aspecto mais desanimador era a minha conformidade como convidada. Essa declaração ressoou na minha mente por vários dias. Lourdes também possuía suas peculiaridades. Ela preferia chá de camomila à noite, pão com manteiga ligeiramente derretida e os sons do rádio em. No entanto, essas pequenas preferências começaram a desaparecer. Em vez disso, bandejas uniformes foram distribuídas para todos. Uma tarde, ela pediu para ouvir música, apenas para ser informada de que a sala comum não tinha um sistema de som. No dia seguinte, ela trouxe um rádio a pilha. Depois de pegar emprestado de um colega, ela foi advertida contra tocar música individual nos quartos. Ela guardou o rádio. Não foi por malícia, já que as regras se aplicavam universalmente. No entanto, ninguém parou para considerar se o que era benéfico para todos também era adequado para Lourdes. Ou se, dentro desse sistema, as necessidades individuais eram tornadas irrelevantes. Ela começou a perceber que cada uma de suas escolhas era suprimida por uma norma, e cada norma, independentemente de sua sutileza, diminuía uma faceta de sua identidade, como se ela estivesse gradualmente desaparecendo em pequenos incrementos. Nos primeiros meses, Lourdes ainda persistia, questionando os horários e fazendo sugestões. Mudança desejada, mas ela foi constantemente confrontada com uma fachada burocrática e uma promessa de consultar a coordenação, resultando em nenhuma alteração. Eventualmente, ela abandonou seus esforços, cessou suas indagações e conformou-se às expectativas impostas a ela. Nesse momento, ocorreu uma transformação dentro dela, passando de uma mulher cheia de aspirações para uma residente conformada. Ela confidenciou que o aspecto mais angustiante não era o ato de obediência em si, mas a percepção de que estava se acostumando com isso, não ansiando mais pelo que antes lhe trazia alegria. E é aí, Antônio, que alguém começa a murchar internamente. Ela comentou:
Lourdes não buscava opulência, nem insurreição, apenas. Eu desejava determinar como utilizar as horas limitadas que restavam em sua vida, pois a liberdade abrange não apenas o barulho, mas também a capacidade de escolher o silêncio. Quando essa opção desaparece, a existência se transforma em monotonia, caracterizada por dias idênticos, refeições insípidas e sorrisos automatizados. Lourdes frequentemente comentava que, às vezes, o tempo deixava de progredir, e isso era mais doloroso do que qualquer dor nas costas. Eu permaneci em silêncio enquanto ouvia, ciente de que muitas pessoas como ela abraçavam uma existência aparentemente segura que, por baixo da superfície, confina o espírito, um falso conforto. Isso implica um custo substancial, o da autonomia. Se você souber de alguém contemplando residir em tal ambiente, abstenha-se de julgar e pergunte. Eles manterão a autonomia para determinar o curso de sua existência diária. Sem isso, não é vida. É apenas sobrevivência refinada. Após a mudança da senhora Lourdes para a casa de repouso, sua filha prometeu visitá-la semanalmente aos sábados, e por um período, ela cumpriu esse compromisso. Ela vinha trazendo bolo de fubá e fotografias dos netos. Lourdes sorria apesar de seu anseio interno por sua própria casa. No entanto, os sábados começaram a diminuir, inicialmente por causa do tempo. Subsequentemente, devido a uma obrigação na escola dos netos, as visitas se transformaram em breves conversas telefônicas. Oi, mãe. Só liguei para dizer que sinto sua falta. Lourdes respondia com calor, assegurando que estava tudo bem, pois desejava evitar causar preocupação. No entanto, ao terminar a ligação, o silêncio na sala parecia amplificado, um vazio que nem mesmo a televisão conseguia aliviar. Ela me informou que em ocasiões importantes, ela sempre se vestia elegantemente, aplicava um batom sutil e se posicionava na sala de estar, observando atentamente a porta a cada som de abertura. Ela expôs suas emoções. Elas surgiram e depois desapareceram. No Natal anterior, ela esperou até às 20 horas, depois voltou para o seu quarto e comeu uma fatia de panetone sozinha. Ela afirmou que não chorou. Nós só choramos da primeira vez, ela me disse. Depois, nós apenas reprimimos nossas lágrimas. O aspecto mais brutal do esquecimento não é seu início abrupto, mas sua progressão gradual. Lourdes passou de ser uma prioridade para ser apenas uma lembrança de uma visita planejada, com a garantia de vamos aparecer assim que pudermos. Ela começou a questionar suas percepções, ponderando se estava exagerando e se seus filhos realmente tinham boas intenções, impedidos pelos obstáculos da vida. A dúvida muitas vezes causa mais dor do que a ausência. Em uma tarde sombria, Lourdes contemplou ligar para seu filho, mas sua voz parecia cada vez mais distante. Temendo a impaciência do outro lado, ela acabou não fazendo a ligação. Ela não queria ser um fardo, e essa realização a entristeceu profundamente. Uma mãe que dedicou toda a sua vida aos filhos. A família percebe os pedidos de companhia como egoístas, enquanto na verdade é apenas uma expressão de amor. No lar de idosos, Lourdes tinha companhia, mas faltava uma conexão genuína. As interações consistiam em cumprimentos formais e conversas breves na sala de jantar, caracterizadas por trocas superficiais. Ela comentou, é como estar em um navio com 1000 pessoas e ainda assim afundar sozinha. A equipe cumpria suas obrigações administrando medicamentos, servindo refeições, ajudando com as roupas, mas ninguém perguntava genuinamente sobre seu bem-estar. O afeto havia se tornado mera procedura. À medida que a tarefa e o olhar humano se desvaneciam, Lourdes começou a escrever cartas que nunca enviava. Ela apenas escrevia e guardava. É o meu método de comunicar com aqueles que já não me ouvem, comentou um dia, revelando uma que terminava com as palavras: vocês foram me esquecendo aos poucos, e eu também fui me silenciando. Ela não guardava ressentimento pelos filhos, nem nutria animosidade, mas discernia uma verdade pungente. Aqueles que estão ausentes podem ser facilmente substituídos pelas exigências da vida cotidiana. A ausência, quando se torna habitual, é aceita sem angústia por aqueles que partem, mas para aqueles que ficam, é uma experiência diferente. Lourdes,
A ausência se manifesta como um espectro residindo no travesseiro vazio, na xícara excessivamente sanitizada e no eco de passos que falham em se materializar. É uma angústia silenciosa que devora, em vez de vocalizar. Ela transmitiu que, apesar da meticulosa organização e limpeza do lar de idosos, faltava o calor de um verdadeiro lar. O aroma do café recém-passado e a familiaridade de alguém que te conhece desde a infância. Essa concepção errônea prevalece, entre muitos, equiparando presença à mera proximidade física. Lourdes ansiava para ser vista, ouvida e lembrada, mas ninguém ali parecia ter tempo para tais conexões. Eu, Antônio, discerni em seus olhos Seu brilho persistia apesar da solidão, mas permanecia delicado. Eu ponderava quantas outras pessoas como Lourdes existem, esperando uma ligação que nunca se concretiza ou um abraço que não chega. Dona Lourdes continuava ativa mesmo após os 70 anos. Ela fazia compras, cuidava do jardim e subia em um banquinho para pegar panelas. Ela acreditava que a atividade era seu meio de sobrevivência e se orgulhava disso. No lar de idosos, todas as tarefas eram realizadas por ela. As refeições eram servidas, as camas eram arrumadas e as roupas eram lavadas. Inicialmente, ela via isso como um alívio, pensando, agora posso descansar, mas esse descanso. Lourdes tornou-se cada vez mais sedentária, inicialmente por conveniência, depois por hábito. Por fim, achando árduo levantar-se da poltrona. Ir até a sala de jantar tornou-se exaustivo, e subir um degrau era um desafio. Ela comentou, Antônio, o corpo começa a desaprender quando deixamos de usá-lo. Enferruja por dentro. Eu testemunhei essa transformação diariamente, de forma sutil e sem aviso prévio. Antes, Lourdes fazia breves caminhadas no jardim. Com o tempo, ela substituiu essas caminhadas por diálogos sentados. Não só isso, ela passava as tardes reclinada enquanto assistia televisão em volume baixo. O corpo que antes era vibrante havia se tornado dormente. Os músculos que ela havia mantido meticulosamente estavam se deteriorando, e os alongamentos matinais haviam se tornado um esforço negligenciado. A cada semana, tarefas simples eram deixadas inacabadas. Amarrar os cadarços, se abaixar para pegar objeto, se lavar o rosto com vigor. Ela começou a usar um andador, posteriormente passando para uma cadeira de rodas para distâncias mais longas. Embora essas adaptações facilitassem a vida, elas simultaneamente diminuíam sua autonomia. Essa conveniência veio a um preço significativo. Lourdes gradualmente passou a depender dos outros para muitos aspectos de sua vida, o que afetou seu orgulho. Nunca imaginei que precisaria pedir ajuda para levantar da cadeira, comentou. Mas até isso se tornou rotina. O aspecto mais angustiante não era a dor em si, mas a sensação de ser um fardo, observando os revirar de olhos discretos dos cuidadores quando ela pedia ajuda pela terceira vez naquele dia. Lourdes percebeu. Ela testemunhou isso em uma tarde e chorou sozinha, não de vergonha, mas de uma sensação de impotência. Ela expressou sua saudade de suas pernas robustas, suas mãos firmes e outras características. A consciência de que ela poderia gerenciar seu próprio bem-estar de forma independente persistia. O corpo não para de funcionar abruptamente. Ao contrário, ele se deteriora gradualmente quando deixamos de utilizá-lo. Lourdes comentou, eu não enfraqueci por causa do envelhecimento. Eu enfraqueci porque deixei de me engajar. Este ciclo é implacável. Quanto mais assistência você precisa, menos esforço você faz. Quanto menos esforço você faz, mais assistência você precisa. Lourdes ficou presa nesse padrão sem perceber, e quando reconheceu sua situação, já era difícil se libertar. Antes, ela conseguia pendurar roupas, mas agora tinha dificuldade em abrir um pote de geleia. Essa queda não era apenas física, também tinha ramificações psicológicas. Ela começou a se perceber como supérflua e desprovida de significado, como uma planta esteticamente agradável, mas sintética. A equipe afirmou que isso era típico, que o envelhecimento é inevitável e o corpo se deteriora. No entanto, Lourdes reconheceu que isso não era natural. Era resultado da atmosfera, das comodidades, da ausência de emoção e do descuido de pequenos desafios diários.
Ela expressou que, se tivesse a oportunidade de voltar, teria defendido a manutenção da atividade física, solicitado para preparar suas próprias refeições, lavar pratos, passear pelo quarteirão ou se envolver em qualquer atividade que facilitasse o movimento. Parar me deixou doente, afirmou. Ela concluiu, e a frase ressoou em mim porque frequentemente confundimos conforto com cuidado. Mas, o cuidado que inibe viver pode apenas disfarçar-se de negligência. Lourdes não desejava recuperar sua juventude. Ela apenas queria persistir na vida, tanto fisicamente quanto espiritualmente. No entanto, seu corpo estava fatigado, e seu espírito estava começando a se render, apenas porque eles pararam de permitir suas tentativas. Lourdes sempre manteve discrição. Ela preferia cuidar de seu corpo em solidão, desfrutando de banhos acompanhados de música, escolhendo meticulosamente suas roupas e usando fragrâncias sutis, pequenos rituais que lhe conferiam um senso de dignidade. No entanto, na casa de repouso, inicialmente, ela percebia isso como mera adaptabilidade. No entanto, logo reconheceu que não podia mais determinar nem mesmo o momento de sua higiene pessoal. Dona Lourdes ocasionalmente não tinha tempo para se preparar. A porta se abria e uma pessoa entrava. Ela sentia uma sensação de violação, expressando que era como estar despida diante de estranhos, não por causa de sua exposição física, mas sim pela vulnerabilidade de sua alma. Eu me sentia objetificada, como se tivesse perdido meu direito ao meu próprio tempo. Houve ocasiões em que ela pedia para que eles esperassem. Ela apenas desejava terminar uma carta ou tomar um chá antes de seu banho. A resposta era consistentemente idêntica. Agora era a vez dela, até mesmo para uma ida ao banheiro. Ela tinha que apertar o botão e suportar uma longa espera. Às vezes, o serviço era tão demorado que ela pensava em desistir, mas não queria se sujar, o que era seu maior desespero. Lourdes era vaidosa. Ela tinha suas calcinhas preferidas, um batom rosado e um lenço floral reservado para ocasiões especiais. No entanto, muitos desses itens eram considerados supérfluos. Vamos usar o que for mais conveniente, comentavam. Ela compartilhava o quarto com outra mulher amigável, mas esta roncava alto e conversava sozinha. Lourdes tinha dificuldade para dormir à noite. Ela pediu para trocar de quarto, mas foi informada de que todos estavam ocupados, então concordou em permanecer ali. Ela tentou adornar um canto do quarto com fotografias de seus filhos, um ícone de Nossa Senhora e uma moldura com flores secas. Um dia, as empregadas removeram todos os itens para uma limpeza completa e não os devolveram. Ela percebia a área como desprovida de posse, ocupando apenas uma cama como se fosse uma transeunte em um ambiente indiferente à sua identidade ou contribuições para a existência. À tarde, um cuidador dirigiu-se a ela em voz alta na frente dos outros, dizendo: "Vamos lá, Dona Lourdes, é hora do seu remédio." Lourdes recuou e expressou que nunca se sentirá tão infantilizada em um ambiente público. O aspecto mais angustiante foi quando as pessoas se referiam a ela como se estivesse ausente, dizendo: "Essa está calma. Ela raramente reclama", ou "Ela é a do quarto da mulher que morreu na semana passada", como se ela fosse apenas um objeto. Lourdes sempre demonstrou força, criando 2 filhos, enfrentando os desafios da vida e gerenciando sua casa até os 78 anos. Agora, ela se via precisando de permissão para abrir uma gaveta, como ela mesma disse. Gradualmente, ela começou a sentir uma sensação de vergonha. Não desejava luxo, mas sim respeito, a autonomia para fechar a porta, escolher sua roupa e determinar seu horário de sono. No entanto, até esses direitos básicos tornaram-se privilégios, um luxo para alguém que antes possuía tudo e agora mal tinha voz. "Perdi minha dignidade em fragmentos, Antônio." Ela confidenciou. "Não foi uma perda instantânea. Foi no dia em que tive que pedir permissão para usar o banheiro, no dia em que me chamaram de vovó sem saber meu nome. As pessoas lá não eram malévolas. Estavam apenas preocupadas demais para reconhecer o que estavam tirando. Mas por Lord, cada gesto impessoal infligia uma ferida. Cada comando servia como um lembrete de sua autonomia perdida. Quando relinquimos o controle sobre nossas vidas, o que resta? Lourdes começou a falar, perguntar e reagir menos.
como se seu silêncio fosse uma resposta aprendida ao ser ignorada. Não era apenas tristeza. Era a humilhação disfarçada de preocupação. Manifestava-se em toques sem delicadeza, olhares apressados e uma urgência desdenhosa que evitava o contato visual. Representavam o abandono da humanidade em nome da praticidade. Lourdes entrou na casa de repouso acreditando que seria um alívio temporário. Uma pausa breve até. Lourdes estava recuperando suas forças, mas com o passar do tempo, ela expressou o desejo de voltar para casa. Isso provocou uma percepção clara. Sua filha respondeu com afeto e relutância, dizendo: "Mãe, sua casa está fechada há meses. Seria prudente ficar aqui mais um pouco." Lourdes insistiu, mas entendeu que as intenções da família não eram temporárias. Eles já haviam tomado decisões em seu nome. Sua casa estava sendo esvaziada, com pertences doados e móveis vendidos. Uma vizinha informou-a que eles estavam até considerando alugar a propriedade. Ela se sentiu enganada, acreditando que estavam cuidando dela enquanto, na verdade, estavam desmontando sua vida. Com os olhos marejados, ela expressou seu desejo de afirmar que ainda poderia viver de forma independente com assistência ocasional. No entanto, um desafio subsequente surgiu: seu próprio corpo. Meses de inatividade haviam erodido seu senso de segurança. E se eu cair de novo? Ela ponderou. Essa incerteza se transformou em medo, que imobilizou Lourdes, que sempre se orgulhou de sua independência. Ela começou a questionar sua própria força. Foi nesse momento que ela percebeu que o lar de idosos não era apenas uma instalação. Ele havia se transformado em uma armadilha emocional. Ela confidenciou que eles sutilmente destroem sua autonomia. Inicialmente, eles realizam todas as tarefas para você. E então você. Ela esquece o método, e mesmo que deseje partir, não consegue fazê-lo. Isso imobilizou meu coração. A liberdade existia apenas no papel. Ela conheceu outros residentes que pensavam o mesmo. Um homem idoso chamado Hélio disse: "Quando cheguei aqui, pensei que estava livre. Hoje, vejo que nunca saí." Lourdes viu o mesmo nos olhos de muitos ali. Eles tinham histórias semelhantes, famílias bem-intencionadas, decisões rápidas, promessas de cuidado. Mas uma vez dentro, sair era um desafio que envolvia saúde, dinheiro, confiança e até coragem. Poucos conseguiam sair. Lourdes tentou. Pedindo ajuda a uma sobrinha, a jovem sentiu pena, mas disse: "Tia, não consigo lidar com isso." Mais uma porta se fechou. Ela entendeu. Estava apenas passando por isso. Começou a viver entre duas realidades. Uma no lar de idosos com regras e rotinas, a outra a memória da vida que tinha e talvez nunca mais tivesse. Era como estar viva, mas à margem de sua própria história. Em uma conversa comigo, Lourdes desabafou: "Entrei aqui inteira, física e emocionalmente, mas agora sou apenas o que sobrou. Isso me machucou mais do que." Segundo vários relatos, ela não desejava escapar. Em vez disso, buscava autonomia para declarar: "Isso já não me serve mais." No entanto, à medida que o corpo se deteriora e os membros da família substituem os profissionais, a voz de alguém diminui. Consequentemente, muitos idosos permanecem não por preferência, mas porque partir exige força, apoio e estrutura, elementos que, paradoxalmente, diminuem no próprio ambiente que prometeu protegê-los. Lourdes costumava dizer que era como ter a chave da cela, mas não saber mais como abrir a porta, ou pior, não saber se alguém está esperando por você. O outro lado, e então você se acomoda mesmo com dor. Ela olhou para mim e disse: "Antônio, a pior parte é saber que se eu tivesse lutado um pouco mais antes de vir, talvez eu nunca tivesse entrado. Mas agora é tarde demais." E ficou em silêncio. Dona Lourdes nunca foi de reclamar. Mas em uma tarde tranquila, enquanto a luz do fim do dia atravessava a janela do quarto, ela me disse: "Antônio, se eu pudesse voltar no tempo, teria feito tudo diferente." Ela articulou seus pensamentos com clareza, em vez de amargura. Ela não expressou remorso em relação ao envelhecimento, mas lamentou sua crença de que um lar de idosos era sua única opção, que se revelou muito mais caro do que o esperado. "Troquei liberdade por segurança, apenas para reconhecer tardiamente que segurança sem liberdade constitui uma prisão disfarçada."
Suas palavras ressoam dentro de mim. Lourdes abriu mão de seu bem mais precioso, a autonomia de escolher. Ela confidenciou que, se tivesse a oportunidade de revisitar seu passado, teria buscado ajuda de maneira diferente, teria contratado alguém para acompanhá-la. A casa teria modificado o banheiro, utilizado um andador e aceitado viver com limitações, mas ainda seria sua própria residência. Ela teria se envolvido mais com seus filhos, articulando seu desejo de envelhecer no lugar onde construiu sua narrativa, enfatizando que conforto não abrange apenas um travesseiro macio, mas também o aroma de sua cozinha, a configuração da varanda e a gaveta onde sabe que seus pertences residem. Eu temia ser um fardo, parecer muito frágil, e essa apreensão me deixou muda. Hoje, reconheço que deveria ter expressado minhas necessidades e defendido mais vigorosamente a mim mesma. Ela olhava pela janela como se buscasse o tempo no horizonte. Lourdes, não. Ela falou com melancolia, mas também com sabedoria, pois mesmo no arrependimento, existe uma oportunidade de aprendizado. Ela transmitiu que não é a idade que delineia a velhice, mas sim a extensão da nossa coragem para permanecermos protagonistas de nossas próprias narrativas. Além disso, ela observou que o mundo tende a conspirar para diminuir a autonomia dos mais velhos, não por malícia, mas sim por conveniência, medo e comodidade. Portanto, é nossa responsabilidade resistir, embora com gentileza. É por isso que conto sua história, pois você pode estar atualmente contemplando se deve ceder ou aceitar, ponderando a possibilidade de que seja. Embora residir em um lar de idosos possa ser vantajoso para alguns, a escolha deve ser deliberada, madura, acima de tudo, voluntária. Ninguém deve ser coagido pelo medo ou pela culpa. Lourdes confidenciou que poderia ter economizado mais e planejado melhor para a velhice, uma fase para a qual ninguém está adequadamente preparado. Envolve a perda abrupta de tudo: o lar, a identidade, a rotina e o reflexo no próprio espelho. Ela inscreveu uma frase comovente em seu caderno de cabeceira. A velhice começa quando paramos de ter escolhas, e ela perseverou até o fim para manter sua autonomia. As opções limitadas disponíveis para ela durante nossa última conversa foram comoventes. Ela segurou minha mão e implorou: "Conte minha história, Antônio, pois talvez alguém, em algum lugar, ainda tenha a oportunidade de escolher de forma diferente. Este é o meu propósito aqui. A você que está ouvindo, considere se conhece alguém à beira de abrir mão de sua casa. Eles podem perceber isso como sua única alternativa, mas antes de tomar tal decisão, reflitam sobre o que está sendo abandonado. Reflita: você está buscando consolo, ou está sendo coagido a seguir o que parece mais conveniente? Pois muitas vezes, o que parece simples no papel pode se tornar emocionalmente intrincado, e é o coração que suportará as repercussões. Se ainda houver a oportunidade de permanecer em casa com modificações e uma rede de apoio impregnada de amor, considere essa opção. O lar transcende a mera estrutura física. É onde sua narrativa continua a prosperar. Se você se encontrar em uma situação semelhante à de Lourdes, entenda que nunca é tarde demais para se esforçar para recuperar sua voz. Embora a jornada nem sempre seja fácil, cada esforço em direção à dignidade é inestimável. Se esta narrativa ressoou com você como o vídeo fez, por favor, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que precisam. Ouvindo isso porque às vezes um vídeo pode não mudar tudo, mas pode mudar uma decisão e salvar uma vida. Vejo você no próximo vídeo.